Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o catequista Pedro, seu catequista aqui das redes, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os dogmas marianos, que vão nos ensinar 4 verdades sobre Nossa Senhora. Então, sem enrolação, vou puxar aqui a vinheta para a gente conversar um pouquinho sobre os dogmas marianos. Vamos lá. Ó, pessoal, para a gente falar sobre os dogmas marianos, a gente tem que primeiro entender o que são os dogmas no geral, sejam eles marianos ou não. Um dogma é uma verdade de fé revelada por Deus, que a partir do momento que o magistério declara como dogma, todos os católicos, sem exceção alguma, devem professá-los. Então é que o parágrafo 88, ele vai dizer aqui, o parágrafo 88 do Catecismo da Igreja Católica. O magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão à adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que com estas têm conexão necessária. Enquanto que o parágrafo 89 ele vai dizer: há uma conexão orgânica entre nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho de nossa fé que o iluminam e tornam seguro. Na verdade, se nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. Então, gente, os dogmas, eles são verdades que vêm para iluminar a nossa caminhada. Por isso a importância de todos nós, sem exceção, professarmos eles. Então agora vamos introduzir os dogmas marianos aqui, que é o tema do nosso vídeo. Primeiro deles, dogma da maternidade divina. Ele diz que Maria é mãe de Deus. E por que isso é verdade? Vocês concordam que Cristo existia desde o princípio, antes mesmo da gente sonhar em existir? Isso vai ser sustentado aqui no prólogo do Evangelho de São João, que corresponde ao trecho de João 1 ao 18, que o primeiro versículo e o 2, eles vão dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus, ou seja, já comprova que Cristo existia há muito tempo. A partir do momento, lá na passagem de Lucas 1, que Maria concebe Jesus em seu ventre, ela passa a gerar em seu ventre Jesus na natureza humana, igual a nossa, exceto no pecado, mas ao mesmo tempo em natureza divina. Ou seja, já desmente aí aquela heresia que diz que Jesus é 50% Deus, 50% homem. Isso nunca, jamais existiu. Tanto é, meus queridos, que lá na passagem de Lucas 1,43, Isabel vai dizer: de onde vem que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Ou seja, a criança que estava no ventre de Maria não era uma criança qualquer. Era o Verbo encarnado, o Verbo que estava lá no princípio, que foi dito aqui em João 1, que desceu dos céus e se encarnou em seu ventre para a nossa salvação. Em que é complementado em Mateus 1, 18 ao 23, quando o anjo anuncia a concepção do Verbo encarnado no ventre de Maria e o chama de Emanuel. Mas espera lá, o nome não é Jesus? Se a gente olhar o significado do nome Emanuel, a gente vai entender o que o anjo quis dizer. Em que Emanuel significa Deus conosco. Ou seja, já sustenta aí a verdade de que Maria é a mãe de Deus. E o parágrafo 495 do Catecismo ele vai sustentar isto também. Aqui, ó, o que ele está falando aqui? Denominada nos evangelhos a mãe de Jesus, Maria é aclamada sob impulso do Espírito, desde antes do nascimento de seu filho, como a mãe do meu Senhor. Com efeito, aquele que ela concebeu do Espírito Santo como homem, que se tornou verdadeiramente seu filho, segundo a carne, não é outro que o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente mãe de Deus, Theotokos, ou seja, está aqui a prova do dogma da maternidade divina. Virgindade perpétua. Ele que é um pouco polêmico, porque há muitas divergências, porque várias supostas provas de que Maria teve relações com São José estão na Bíblia. A gente vai entender isso também. Isaías 7,14 dizia que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. E João 19, 26 ao 27, Jesus diz lá na cruz: eis aí o teu filho, eis aí tua mãe. Ele fala isso para o discípulo que ele amava, João. Mas espera aí. Se Maria não teve outros filhos, por que Jesus está falando eis aí teu filho, eis aí tua mãe? Aí vocês também vão me dizer:
tem também a passagem de Mateus 1,25, onde diz que Maria e José se conheceram depois de ter Jesus filho primogênito. Portanto, isso é uma prova de que supostamente eles teriam tido relação sexual. E também vai ser sustentado por Lucas 8, 19 a 25, onde se referem à mãe de Jesus e aos irmãos. Só que a gente tem que parar para pensar que na língua original foi usado o termo adelphos. Adelphos era um termo para descrever pessoas próximas, considerando que na época não tinha primo, não tinha amigo, não tinha uma palavra específica para se referir a essas pessoas. Por isso todos eram classificados como irmãos. Esses irmãos são discípulos de Jesus. Ah, mas fala o tempo todo filho de Maria na Bíblia. Mas a gente tem que lembrar que não tem só Maria, mãe de Jesus. Tem Maria de Cleofas, Maria Madalena. Portanto, isso aí comprova que Maria é virgem desde o momento que ela concebeu Jesus e não perdeu sua virgindade nem durante, nem após o parto. Em momento nenhum Maria teve relação com José nem com ninguém. Tanto é que o parágrafo 496, ele vai dizer: desde as primeiras formulações da fé, a igreja confessou que Jesus foi concebido exclusivamente pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, afirmando também o aspecto corporal deste evento. Jesus foi concebido do Espírito Santo sem sêmen. Os padres veem na conceição virginal o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus que veio numa humanidade como a nossa. Dogma da Imaculada Conceição. Cuidado, pessoal, porque muita gente confunde as coisas aqui. Por quê? O dogma da Imaculada Conceição, muita gente entende que Maria concebeu Jesus sem pecado, isso é óbvio. Mas o que ele realmente quer dizer é que, na verdade, Maria foi preservada do pecado desde a sua concepção no ventre da sua mãe Santa Ana. Tanto é que em Lucas 1,28, no momento da anunciação do anjo Gabriel, ele se refere a ela: Ave cheia de graça. Como assim, ave cheia de graça? Porque pensem, meus irmãos e irmãs, para receber Jesus em seu ventre, a Virgem Maria ela precisaria estar pura. Não poderia ter mancha de pecado, porque ela levaria em seu ventre o Verbo encarnado. Ou seja, onde está Jesus, o Verbo encarnado, gente? Não pode ter pecado, porque são coisas diferentes. O pecado odeia Cristo, Cristo odeia o pecado. Não podem estar no mesmo lugar. O parágrafo 490 do Catecismo, pessoal, ele vai dizer: para ser a mãe de Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. No momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça. E efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus, ou seja, preservada do pecado desde o primeiro momento. Jamais Maria poderia ter sido infectada pelo pecado, caso contrário, ela não poderia levar Jesus em seu ventre. O último dos 4 dogmas é o dogma da Assunção. Ele não está explícito na Bíblia. Ele vai dizer que Maria, ao final de sua vida terrena, foi elevada para o céu de corpo e alma, mostrando a vitória sobre o pecado e a morte. Parágrafo 966, ele vai se referir assim: a Imaculada Virgem, que foi preservada imune de toda mancha do corpo original, ou seja, como os dogmas estão conectados um com o outro. Terminando o curso da sua vida terrestre, foi assunta em corpo e alma a glória celeste, para que mais plenamente estivesse conforme seu Filho, Senhor de Senhores, e vencedor do pecado e da morte. Ela foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. A assunção dela é singular participação na ressurreição de seu Filho e antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Ou seja, um dia todos nós ressuscitaremos. A Assunção de Nossa Senhora foi uma prévia do que acontecerá conosco se formos dignos de adentrar no reino dos céus. Mas não está na Bíblia, portanto não é verdade. Não está explícito, mas o Apocalipse 12, que vai dizer que apareceu no céu um sinal, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés, uma coroa de 12 estrelas. É um sinal, uma prova viva da Assunção de Nossa Senhora e também da sua realeza. Isso foi uma visão de São João. João jamais escreveria na Bíblia uma mentira. Portanto, os 4 dogmas, com base em tudo isso que foi falado nesse vídeo, têm sustentação bíblica sim, mesmo que não explícita em alguns casos, e também são fundamentados na tradição da Igreja e no magistério.
Portanto, são sim verdades da fé que devem ser professadas. Obrigado a todos que assistiram, até o próximo vídeo.